conversar, né? Falar sobre o tema sempre vai ser a melhor das questões. Eu sei que eu repito isso aqui, vocês podem estar falando, ai, Dani, você sempre fala isso, né? É conversa, é só conversa, é só conversa. Gente, mas a gente vive em sociedade. Se a gente quer ter alguma. Quando a gente tá se relacionando com a gente mesmo, a gente já precisa conversar, né? Conversar com a gente, trocar ideia entre emoção e razão, trocar ideia entre sentimentos e tudo mais. Imagina quando a gente está lidando com outra pessoa. A gente vive em sociedade, né? Então a gente precisa se comunicar de maneira correta. A gente precisa se comunicar de maneira eficaz, tá? De maneira suave, de maneira não agressiva, né? Existem cursos aí de comunicação não agressiva e não só para isso, para uma vida num geral, tá? Então, realmente, eu repito isso e vou continuar repetindo. Assim como eu repito que a chave para o prazer é o autoconhecimento, eu repito que a chave de um bom relacionamento é o diálogo, né? E também e também a compreensão, né? O diálogo tranquilo, um diálogo saudável e não um diálogo de cobranças. E por que que, então, tá, então já entendemos que as cobranças, julgamento deixa a pessoa triste, as pessoas se afastam. E por que que isso vai influenciar no desejo do outro? Porque isso só vai piorar a situação em relação ao sexo, tá? Então, tanto para quem cobra, como para quem é cobrado, por que que vai piorar? Bom, porque primeiro quem cobra tá magoado, tá chateado, tá insatisfeito com a situação. Então, a maneira de se colocar, em vez de uma comunicação não agressiva, é o julgamento e é a crítica, né? Então, é a cobrança, porque você, porque você, porque você, né? E para quem está sendo cobrado, é a questão da culpa, da sensação de estar inadequado, da sensação realmente de julgamento, tá? Então, para os dois, para quem está julgando e para quem está sendo julgado, o final das contas vai ser pior em relação ao sexo. Vai ser um afastamento ainda maior, porque a pessoa está magoada, porque a pessoa está triste, entendeu? Quando a gente está magoado, quando a gente está triste com a outra pessoa, quando a gente está se sentindo mal em relação a outra pessoa, tem como vir um desejo sexual? Não tem, gente, é muito difícil. A não ser que isso seja uma fantasia particular sua, de gostar de transar com pessoas que estão bravas com você. E posso dizer uma fantasia um pouco estranha que está beirando a parafilia, né? Porque é meio estranho a gente querer gostar de fantasiar um abuso, né? Mas enfim. Ninguém tem vontade de fazer sexo, ninguém tem vontade de transar quando está chateado, quando está triste, tá? Então, vai gerar esse afastamento entre o casal, as pessoas vão se sentir chateadas mesmo e vai perder a graça, tá? Vai ficar ruim, vai ficar triste. Pois bem, uma coisa importante que eu quero falar para vocês, que nem sempre existem só essas duas saídas para um relacionamento onde o sexo está ruim, conversar ou terminar. As pessoas acabam achando que essa vai ser a solução, né? Ah, tá uma bosta, eu não tô satisfeita, ele não tá satisfeito, então a gente vai ter que terminar, apesar da gente se gostar. Ou então, ao contrário, nós vamos conversar e vai ter sempre uma solução que vai dar tudo certo, que eu vou ficar satisfeita e que o outro vai ficar satisfeita. Muitas das vezes não é essa a saída, muitas das vezes não vai essa a solução. Por exemplo, um casal que entra numa conversa
não necessariamente precisa concordar com tudo, tá? Ele não precisa ser tudo igual para os dois. Ah, eu quero assim, ah, eu quero assado. Ah, então tá bom, a gente vai concordar. Não, não precisa ser sempre assim. E, aliás, a maior parte das vezes não vai ser assim. Né? Vai ter momentos em que a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa e vai ter que ter momentos que a outra pessoa vai ter que abrir mão de alguma coisa. A questão toda aí do abrir mão em relação à cobrança é aquilo que você está disposto ou disposta a abrir mão, tá? Ficou confuso? Então vamos lá. Então vamos voltar àquele exemplo da minha paciente, não, da minha aluna. Uma das cobranças dela era a frequência sexual. Então, vamos supor que para ele, eu não sei como que era para eles, mas vamos supor que para ele, ele no momento, daquele momento da vida dele, tá? Não quer dizer que é para sempre, gente. Não, isso não significa. Tem coisas que pode ser para sempre, tem coisas que não. Mas naquele momento da vida dele, ele queria ter relações duas vezes no mês, 3 vezes no mês. E ela, naquele momento da vida dela, queria ter relações 2 vezes na semana. Olha a discrepância aí, né? Pois bem, claro que ele fazendo um tratamento para melhorar o desejo dele, claro que ele se envolvendo aí na questão, ele poderia melhorar o desejo dele e aumentar a frequência sexual de uma maneira agradável para ele, tá? Mas aí vamos supor, a discrepância é muito grande. Ele quer uma coisa e ela quer outra coisa totalmente diferente naquele momento, tá? A questão toda aí é que os dois têm que sentar e conversar e os dois abrir mão. Eu concordo que para quem está passando por um momento de baixo desejo sexual, né, é, que está realmente numa questão da vida, é difícil a pessoa aumentar isso de uma hora para outra, se ela está passando por uma questão no trabalho, se ela está passando por uma questão de doença. Então, não vale a pena, às vezes, a pessoa que está reclamando da frequência falar, bom, tudo bem, neste momento, por enquanto, vai ser dessa maneira, porque você tem questões a resolver, né? Então, é uma concordância aí que não ficou 100% para o lado dela, né? Mas, enfim, nos outros momentos de desejo, ela pode se masturbar, ela pode, enfim, dependendo do acordo do casal, né? Isso aí já gera polêmica mais uma vez, mas dependendo da maneira como que aquele relacionamento se é um relacionamento aberto, se é monogâmico, ela pode ter relações com outras pessoas e assim por diante. Mas vamos supor que eles estão num casamento monogâmico. Ah, então tudo bem. Então, como você está passando por algumas questões, neste momento, tudo bem eu esperar, tudo bem eu não ter a frequência sexual que eu gostaria de ter, tá? Eu posso ter essa frequência sozinho. Então, vocês estão entendendo? Não vai ser tudo preto no branco. É um entendimento, tá? Agora sim, beleza, ele já foi atrás, começou a melhorar as questões, foi atrás de resolver é, os problemas emocionais que ele estava passando. E aí ele foi se sentindo mais disposto, e sim, ele foi se adequando à frequência que ela queria. Talvez não vai chegar exatamente à frequência que ela queria, mas os dois conseguem ficar mais satisfeitos com a questão. E isso através da conversa e da compreensão, né? Porque não adianta falar assim, você nunca quer sexo, você é uma frígida, você nunca tem vontade, porque você não vai ter mesmo. Ah, que não vai ter. Agora, sentar, colocar os pingos nos is, ter uma conversa sincera, olha, eu me sinto assim, eu preciso disso, eu gostaria daquilo. E do outro lado também uma conversa sincera. Olha, neste momento eu não me sinto desejo, eu não sinto lubrificação, eu não sei o que está acontecendo comigo. Talvez eu esteja com uma baixa hormonal, ou talvez está me machucando, eu tenho dor para fazer sexo. Enfim, vamos ser sinceros.
Você pode, por favor, aguardar um pouco? A gente pode, por exemplo, para satisfazer você, além de você se masturbar, a gente pode fazer sexo oral. Eu posso fazer sexo oral em você, claro, se você estiver disposta. Eu estou disposta a te fazer uma massagem, um carinho, não sei o que lá. Enfim, é uma conversa que vai trazer soluções, né, para o casal, que vai trazer um diálogo em que dê para compreender o que cada um sente necessidade naquele momento e fazer um acordo, tá? Não é, como eu falei para vocês, não vai ser sempre certinho. Nós vamos chegar num acordo maravilhoso que todo mundo vai ficar super satisfeito. Não, a maior parte das vezes não. A maior parte das vezes alguém vai ter que ceder e depois vai trocar, alguém vai ter que ceder. E assim por diante, gente, porque é assim que a gente lida com sociedade, é assim que a gente lida com o outro, entendeu? Algum dos momentos vocês podem sim estar em sintonia e os dois querendo a mesma coisa. Ótimo, aproveitem, tá? Aproveitem, porque tudo na vida são fases.